A maioria dos elementos do universo, especialmente os mais pesados que o hidrogênio e o hélio, foi forjada no interior de estrelas, num processo chamado fusão nuclear. No centro de uma estrela está basicamente uma fábrica movida a temperatura e pressão que une átomos para criar elementos mais pesados. O mais pesado que esse processo pode produzir é o ferro. A fusão do ferro em elementos mais pesados requer muito mais energia do que gera, e neste ponto a estrela se autodestrói. Outra forma de forjar elementos tem a ver com esse processo de autodestruição. Nas explosões de supernovas, quando uma estrela morre, e nas explosões de quilonovas, onde duas estrelas de nêutrons se chocam, as condições tornam-se ideais para o rápido processo de captura de nêutrons, ou processo R. É quando há tantos nêutrons soltos flutuando que eles se deslocam para os núcleos disponíveis, formando um elemento mais pesado. É necessário um ambiente energético realmente extremo para acontecer, como uma supernova. E isso também acontece muito rapidamente, daí a parte rápida do nome. Confirma-se que este é o processo que produz elementos como ouro, platina, tório e urânio. Cientistas acabam de publicar uma pesquisa que aponta que as estrelas, no início dos tempos, devem ter sido capazes de criar elementos muito mais pesados do que qualquer coisa que já tenha sido encontrada naturalmente, na Terra ou no universo mais amplo. A equipe de astrônomos liderada por Ian Hoider, da Universidade de Michigan, chegou a esta conclusão depois de examinar 40 estrelas na Via Láctea, cujas circunstâncias químicas só podem ser explicadas pela produção anterior de elementos com massas atômicas superiores a 260. Temos uma ideia geral de como funciona o processo R, mas as condições do processo são bastante extremas, explica Hoider. Não temos uma boa noção de quantos tipos diferentes de locais no universo podem gerar o processo R. Não sabemos como o processo R termina e não podemos responder à pergunta como quantos nêutrons você pode adicionar, ou quão pesado pode ser um elemento. Por isso, decidimos olhar para os elementos que poderiam ser produzidos por fissão em algumas estrelas antigas bem estudadas, para ver se poderíamos começar a responder algumas destas questões, conclui Hoider. Outra forma de sabermos que elementos podem ser formados é por fissão nuclear. É quando, em vez de fundir, um átomo se divide e o resultado é um elemento menos massivo. As composições químicas das 42 estrelas da Via Láctea que Hoider e sua equipe observaram foram bem estudadas e estabelecidas. As primeiras estrelas do universo eram predominantemente constituídas por hidrogênio. Criaram elementos nos seus núcleos e morreram, semeando o espaço circundante com elementos que foram absorvidos nas gerações subsequentes de estrelas. Sabe-se que as estrelas que a equipe estudou possuem elementos produzidos pelo processo R durante explosões de supernovas. Mas os pesquisadores não estavam procurando elementos do processo R. Eles procuravam elementos que pudessem ser produtos da fissão, como rutênio, ródio, paládio e prata. E em vez de olhar para as estrelas individualmente, como normalmente acontece, os investigadores examinaram-nas como um grupo, e eles encontraram um padrão. A presença de alguns outros elementos é esperada em certas proporções de abundância
se os metais que a equipe analisou foram produzidos pelo processo R. Essas proporções não estavam presentes. Isso sugere, concluiu a equipe, que os elementos em questão foram produzidos por fissão. Isso significa que as primeiras estrelas de onde vieram esses metais devem ter produzido elementos muito mais pesados, com massa atômica superior a 260, que posteriormente se dividiram para formar elementos mais leves e mais estáveis. Nunca observamos esses elementos ocorrendo naturalmente em lugar nenhum. Já os vimos em laboratório, mas as suas meias-vidas são tão curtas que se decompõem quase imediatamente. No entanto, a investigação mostra que a procura por seus potenciais produtos de fissão pode dizer-nos quão provável ou comum pode ser a sua formação no universo mais vasto. Esse 260 é interessante porque não detectamos anteriormente nada tão pesado no espaço ou naturalmente na Terra, mesmo em testes de armas nucleares, diz Reuter. Mas vê-los no espaço dá-nos orientação sobre como pensar sobre modelos e pode dar-nos uma ideia de como surgiu a rica diversidade de elementos. A pesquisa foi publicada na revista Science. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.